Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal para mais um vídeo do Perfil Teológico. Essa é uma série importante desse canal, com bastante visualizações, que tem como objetivo mostrar a você nomes importantes da teologia, e nós temos nos dedicado a nomes da teologia contemporânea, para a gente fazer uma breve apresentação de suas vidas, de seus pensamentos, e um pouco também das suas obras, para que você que tenha interesse em estudar, se aprofundar na teologia, possa conhecê-los com mais profundidade e ir atrás das suas obras e dos seus pensamentos. Antes da gente apresentar o perfil teológico de hoje, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal. Você já fez isso? Se ainda não fez, faça isso, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like, compartilhe esse e outros conteúdos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nos ajude a divulgar esse trabalho, esse conteúdo, conheça os outros perfis teológicos, a série 5, teremos em breve uma série sobre história do Brasil e outros conceitos teológicos, aulas, cursos e muito mais. E agora nós temos uma novidade, a possibilidade de você ser membro desse canal. Por uma parcela bem pequenininha por mês, você se torna membro do canal, nos ajuda a produzirmos teologia e história com autonomia e com qualidade. E acredite, para produzirmos principalmente teologia, mas também história com qualidade é necessário autonomia. E você, sendo membro desse canal, você nos ajuda a fazermos isso. E é claro, como membro do canal, você tem acesso a conteúdos exclusivos, como, por exemplo, o curso de Amartiologia disponível para os membros do canal. Ainda dá tempo de você assistir, e outros vários vídeos que também estarão à disposição de quem é membro do canal. O perfil teológico de hoje é Leonardo Boff, um dos maiores teólogos brasileiros de todo o tempo, sem dúvida nenhuma, o mais importante teólogo brasileiro da atualidade. E, claro, é muito importante a gente falar sobre esse grande pensador, que não só é um teólogo de profundidade, como também é uma pessoa que entende muito, tem muito conteúdo de filosofia, de antropologia, de política, de história, e sem dúvida nenhuma é um privilégio para nós, estudantes de teologia, teólogos, que somos brasileiros, sermos conterrâneos de alguém como Leonardo Boff. Aliás, é uma família de teólogos, né? O Leonardo Boff ainda tem outros irmãos também teólogos muito importantes, como a Lina Boff, como Clodovis Boff, e todos elas valem a pena você conhecer e ler as suas obras. E dessa família, o que mais se destacou é o Leonardo Boff, que nasceu na cidade de Concórdia, em Santa Catarina, em 1938. Está com 82 anos de idade, lúcido, produtivo, atuante e com bastante vivacidade na sua caminhada e na sua obra. Nasceu numa família muito católica, o que o influenciou, e ele entrou para a Ordem dos Franciscanos em 1959, quando deu início à sua formação sacerdotal. Em 1964, ele foi ordenado como frei da Ordem dos Franciscanos. Em 1970, o Leonardo Boff alcançou o seu grau de doutor em teologia pela Universidade de Munique, onde desenvolveu a sua tese, a sua pesquisa, sob a orientação de ninguém mais, ninguém menos que o teólogo Karl Rahner, um dos grandes nomes da teologia católica do século XX, que foi orientador de Leonardo Boff no seu doutorado na Universidade de Munique, e foi lá, no tempo do seu doutorado, onde o Leonardo Boff conheceu Joseph Ratzinger, também um importante teólogo católico, e mais à frente teve problemas com ele como prefeito da congregação
para a Doutrina e Fé, que é o sucessor do Tribunal do Santo Ofício, lá da Idade Medieval, e depois que veio a se tornar o Papa Bento XVI. O Leonardo Boff, depois de concluir o seu doutorado, ele voltou ao Brasil, e isso é muito interessante porque o Leonardo Boff é um dos principais expoentes da teologia da libertação, que é uma metodologia teológica que tem como chão, como ponto de partida, a realidade do continente latino-americano, ou do subcontinente latino-americano. E tanto o Leonardo Boff, o Gustavo Gutierrez, o Juan Luís II e tantos outros sempre estiveram, de fato, ligados a essa realidade. O tempo que o Boff passou na Europa foi apenas para os seus estudos. Uma vez concluídos, ele retorna, vive no Brasil, refletindo e conversando, dialogando sobre essa realidade latino-americana. Foi o seu livro, Jesus Cristo Libertador, o grande início, né, da fama que o Leonardo Boff vai adquirindo como teólogo latino-americano, e é um livro que ajuda e muito a consolidar o pensamento da teologia da libertação, que, como eu falei, é uma metodologia teológica, eclesiológica, tipicamente latino-americana e feita por teólogos latinos como o Leonardo Boff, o Frei Beto e outros nomes também bastante importantes. Ele se tornou professor do ITF, que é o Instituto Teológico Franciscano, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e foi professor do ITF por 22 anos, e até hoje ele aparece pelo ITF com palestras, conferências ocasionalmente, além dele ter sido o editor de algumas revistas teológicas produzidas e publicadas pela editora Vozes, que também é uma editora já centenária, é uma editora petropolitana e também é uma editora franciscana, né, ligada também ao Instituto Teológico Franciscano, que tem uma importante tradição teológica e que é uma grande riqueza, tanto a Vozes quanto o ITF da cidade de Petrópolis, e referências como editora e como faculdade de teologia no Brasil e na América Latina. Para que você tenha uma ideia, o Instituto Teológico Franciscano ele tem a maior biblioteca teológica da América Latina. Isso não é pouca coisa, evidentemente, e é uma biblioteca aberta também ao público, e fica aí como uma dica muito, muito importante para você que está estudando ou queira continuar estudando. O Boff é um importante ativista dos direitos humanos e um consultor teológico das SEBs, que é a Comunidade Eclesial de Base, um importante trabalho do catolicismo, principalmente ligado à teologia da libertação, que tem essa proximidade muito maior com as pessoas mais simples, com as pessoas, os leigos da igreja, né? E o Boff, a teologia da libertação, se aproxima principalmente daqueles setores mais vulneráveis da sociedade brasileira. E, claro, o Boff não só é um ativista dos direitos humanos, como também é uma pessoa muito engajada politicamente, sendo um militante do Partido dos Trabalhadores. E isso rende pelos setores mais conservadores do meio cristão brasileiro críticas ao Leonardo Boff, mas algumas dessas pessoas têm os seus outros interesses próprios, alguns não conhecem a obra, o pensamento e as preocupações do Boff, e quem o critica por isso não entende que nós estamos num país livre, num país democrático, e que cada um, cada uma tem o direito de ser o simpatizante da corrente política que quiser e tem o direito de ser militante do partido que quiser, seja ele de esquerda, de direita, desde que esteja dentro do jogo democrático, não é? Então, ninguém deve ser qualificado ou depreciado por conta da sua liberdade democrática de querer ser militante de um partido A, B, C ou D, e isso é uma escolha democrática livre de qualquer pessoa quando nós vivemos num país democrático e num país livre como é o Brasil, não é? E é claro que a sua teologia, independente de qualquer coisa,
para quem gosta de teologia, quer conhecer teologia e quer fazer e estudar teologia a sério. Conhecer a obra do Leonardo Boff é obrigatória, principalmente porque, além de ser um escritor com muita profundidade, com muita variedade, é o principal teólogo brasileiro da contemporaneidade, sem dúvida nenhuma. Em 1985, o Leonardo Boff teve que enfrentar um processo junto ao Vaticano, com a Congregação para a Doutrina e Fé, liderada pelo Joseph Ratzinger, por conta do seu livro Igreja, Carisma e Poder, no qual ele faz algumas críticas ao catolicismo, e ele foi acusado de se aproximar dos argumentos protestantes, e por isso ele foi condenado com o silêncio obsequioso. Não podia falar, ensinar, não podia exercer o seu sacerdócio oficialmente, e aquele quadro de punição foi se prorrogando, foi se demorando, até que em 1993, ou seja, o Boff ficou 8 anos naquela situação, até que em 93 ele acaba renunciando aos seus votos do sacerdócio, continua cristão, continua católico, continua ligado à Igreja Católica, militando, né, e muito lúcido sobre essa realidade, mas desde então não exerce mais o sacerdócio para o qual havia sido ordenado enquanto frei franciscano. Atualmente ele tem se dedicado a conferências, palestras, vídeos, aulas, né? E o tema da sua predileção nesse momento, além das causas políticas, democráticas e de direitos humanos, o Boff tem se dedicado às questões da ecoteologia, que é, sem dúvida nenhuma, um assunto importantíssimo, urgente e necessário, do qual a teologia deve se debruçar com muito afinco, porque é uma questão realmente muitíssimo importante, sobretudo para esse período que nós temos vivido. Então, antes de encerrarmos esse perfil teológico, quero apresentar algumas obras do Boff. Claro que o Boff tem inúmeras obras, chega perto da casa dos 100 livros publicados. Aqui tenho vários outros livros dele, mas quero apresentar 5 especificamente. Primeiro, esse daqui que eu citei, Jesus Cristo Libertador, Leonardo Boff. Claro que essa é uma versão mais nova, né? É a 21ª edição, e esse livro da década de 70 ajudou a popularizar a teologia da libertação na América Latina. Jesus Cristo Libertador. O outro livro que eu também citei, que foi o que fez ele receber a punição lá no processo da década de 80, Igreja, Carisma e Poder. Esse aqui é uma versão já um pouco mais antiga. Tem também Teologia da Libertação e do Cativeiro. Está aqui também, Leonardo Boff. E outros 2 livros que eu quero apresentar a você. Esse que é muito legal, Cristianismo Mínimo do Mínimo, né? Muito se fala sobre Igreja, Carisma e Poder, Jesus Cristo Libertador, mas esse também é um livro muito importante, o mínimo do mínimo, e, por fim, mostrar esse tema, né? É um dos vários livros que o Boff já publicou sobre esse tema tão importante, que é a ecologia, tá certo? Esse aqui, Ecologia, Mundialização, Espiritualidade. Ecologia e espiritualidade têm relação íntima e direta. E esse foi mais um perfil teológico, hoje falando sobre esse teólogo brasileiro tão importante que é o Leonardo Boff, e convidando você para se tornar membro desse canal, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com outros amigos e amigas seus, né? E, claro, conhecer os demais conteúdos desse canal. Um abraço a todos e todas, até a próxima oportunidade, e esteja por aqui no canal Dr. Jansen Café com Teologia. Um abraço.